Olá, me chamo Kleber Miguel e esse é mais um Legando Podcast. Você sabe que o Legando Podcast sempre traz novidade aqui para você, mais uma gravação, mais um dia trazendo conteúdo e você já sabe, né? O Legando Podcast só está aqui porque você aí faz a inscrição no canal, você compartilha com o maior número de pessoas e de fato a gente sempre pensa num conteúdo de qualidade para trazer para você. Aí você tem diversos episódios, são mais de 100 episódios que nós temos no Legando Podcast. Já veio médico, advogado, cientista, atleta, artista, jogador, fundador de startup, diversos conteúdos que você acompanha diretamente aqui no Legando Podcast. E nós sempre trazemos um tema que você gosta, um tema da atualidade, que você quer buscar bem-estar. E hoje nós temos aqui um tema que é um bem-estar maravilhoso, que está em alta. E olha, corta o meu coração, eu preciso desse bem-estar também e você vai entender. Só que é o seguinte, não vale colocar piada aí no chat não, tá? Eu preciso desse profissional, mas é por uma questão hereditária, tá bom? E aí nós vamos falar. Você já deve estar curioso para saber quem é, né? Calma que eu vou te apresentar. Nós vamos tirar todas as dúvidas. É um assunto que vem. Tem gente que, quando começou a falar sobre esse assunto, falou que era muito distante da realidade brasileira, que tinha que ir para gringa, que tinha que viajar. Mas hoje não. Hoje, com a tecnologia, com excelentes profissionais, a gente está conseguindo aumentar a autoestima dos homens e das mulheres também, mas mais dos homens, assim eu falo e vocês vão entender. Nós estamos aqui com um profissional maravilhoso. Claro que eu tenho que ler o currículo do homem, que é extenso, mas eu vou falar um pouquinho da biografia dele e aí ele fala das formações, aonde ele se formou e aonde ele trouxe toda essa técnica para aplicar aqui para você. Calma, eu sei que você está aí impaciente, fala logo, Kleber, quem que é, qual que é o tema de hoje? Vamos falar. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Gabriel Galeb. Ele é médico, professor de medicina, cirurgião capilar, reconhecido e ele é reconhecido por unir a ciência e uma técnica com um olhar mais humanizado. É isso mesmo na área de tratamento capilar. Natural de Manaus. Olha lá, de Manaus, mudou-se para São Paulo. Também tem um pezinho em São Paulo, nos Estados Unidos, também porque ele mora fora, ele vai contar um pouquinho dessa história. E abriu a sua clínica, que é a Clínica Taná, que fica localizado em Alphaville, São Paulo. Referência em tratamento capilar. E olha só, ele contou umas coisas aqui no bastidor que ele vai falar pra gente que existe muita diferença aí entre tratamento, entre transplante, e nós vamos entrar nesse tema. Doutor, seja muito bem-vindo ao Legando Podcast. Obrigado pelo seu sim. Kleber, antes de começar, eu quero agradecer o convite. É um prazer inenarrável estar aqui com você. Então vamos bater um papo, conversar um pouquinho. Vou falar um pouquinho do que eu faço, quem eu sou, para que a gente consiga explicar para as pessoas também um pouquinho mais sobre transplante capilar. É isso aí. Antes da gente entrar na sua profissão, que é médico e formado nessa questão do tratamento capilar, a nossa audiência quer ficar um pouquinho mais humanizado com o doutor. É igual eu falei que o doutor é de Manaus, mas conta um pouquinho a sua infância, onde você nasceu, se o doutor é casado ou não. Fica um pouquinho para explanar um pouquinho quem que é o doutor Gabriel. Maravilha, vamos lá. Então, meu nome é Gabriel Galeb, sou manauara, então nasci em Manaus, para quem não sabe. Todas as pessoas que nascem em Manaus são chamadas de manauaras. Estou aqui em São Paulo. Na verdade, minha base foi para Alphaville desde quando eu me mudei de lá para cá. Então, já tem 10 anos, um pouquinho, né? Uma década que eu estou morando aqui em São Paulo. Então, já vim me especializando, trabalhando nessa área. Então, quando eu me mudei para Manaus... Desculpa. Tem que fazer assim. Quando eu me mudei de Manaus para São Paulo, claro, como todo recém-formado, comecei a trabalhar com plantões, então... O local onde eu mais me identifiquei foi no SAMEB, em Barueri. Então, ali realmente é um pronto-socorro que é referência da região. Então, todas as pessoas de Cajamar, Carapicuíba, Caieiras vão todas para a cidade de Barueri para poder ser atendido ali. Realmente é uma saúde ímpar. E ali fui realmente criando a minha história, minhas amizades. E em 2020, pouquinho ali depois que a pandemia começou, eu abri a Clínica Taná, onde ali eu tenho sociedade com a minha esposa, que é endocrinologista. E depois, com esses últimos 6 anos, a gente foi expandindo. Então, nós temos lá endocrinologia, temos ginecologia, dermatologia e eu, cirurgião capilar. Então, em 2000
Em fevereiro de 2024, eu fui para os Estados Unidos, fui morar nos Estados Unidos devido a um fellow. Para quem não sabe, fellow é um programa de acompanhamento. Eu fui para a Sociedade Americana de Restauração e Transplante Capilar. Então, ali fiz um curso e também fui acompanhando os médicos que ali davam aula. Então, ali realmente aprendi outras técnicas, fui me atualizando também com como que eles trabalham. Então, tudo isso foi muito, muito bom para mim. Então, naqueles primeiros 6 meses que eu trabalhei, estudei com eles, foi realmente ímpar. E, em paralelo a isso, minha esposa, que também é médica, como eu citei, ela foi convidada para fazer um mestrado nos Estados Unidos, na região ali de West Palm Beach, na Flórida. Para quem também não sabe, é uma região muito gostosa, muito calor, que fica entre Miami e Orlando. Então, se você vai para Orlando, você vai descendo no sentido Miami, você vai passar pela minha cidade, digamos assim, onde fui muito bem acolhido. Então, desde fevereiro de 2024, venho morando nos Estados Unidos e fico nessa ponte aérea, né? São Paulo, Flórida, Flórida, São Paulo. E agora, no mês de maio de 2026, realmente já comecei a colocar o pezinho mais para cá, está na hora de voltar, né? A gente tem essa clínica. E eu estou fazendo uma coisa que realmente eu adoro, que é operar, atender meus pacientes e melhorar a autoestima deles. Então, agora eu estou nessa fase de realmente já trazer minhas trouxinhas de volta para o Brasil e melhorar e ajudar meus amigos e meus conterrâneos aqui do Brasil. Tá certo. Essa questão da área médica é uma coisa familiar, doutor? Ou é uma coisa que você sentiu um chamado? Como Boa que você pergunta. começou? E você começou hoje, você foi direto para essa parte capilar ou o doutor é formado em outras Boa especializações médicas? Conta um pouquinho pra gente onde o doutor é formado, onde fez a Maravilha. faculdade, dá uma explanada melhor pra Perfeito. gente. Sou de Manaus, Amazonas, como eu falei agora há pouco, e lá nós temos 3 universidades, a federal, a estadual e a particular. Me formei na Universidade de Newton Lins, que é a particular, que é excelente, tá? Então, lá em Manaus nós não temos nenhum familiar médico, tá? Então, realmente, meu pai é paulistano, minha mãe é manauara. Aqui em São Paulo já é diferente. Aqui em São Paulo é onde realmente é a família do meu pai, que é uma família realmente muito maior. Tenho 2 primos que são referências, um primo e um tio que são referências na medicina. Um chama-se Antônio Carlos Buzaide, é oncologista. Não, dá um Google no Antônio Carlos Buzaide e vocês vão entender o que eu estou falando. Vive na Ana Maria Braga, enfim, realmente ele que cuidou da Ana Maria Braga quando ela teve o câncer de mama. Então ele é realmente diferenciado. E em paralelo a isso, tem o meu tio Fufa, Dr. Nassif, que não me ouça falar tio Fufa aqui. Na hora que você falou tio Fufa aí, eu falei assim, fala o nome, senão apanha, Nassif. Dr. Nassif Galeb, ele é mastologista também ímpar, diferenciado. Então essas são meus 2 exemplos, ou meus 2 exemplos que eu tenho na medicina, que não é em Manaus, mas é São Paulo, Brasil. Sim. Então realmente, quando me formei e vim para cá, claro, sempre mantendo contato. Além da cirurgia capilar, eu tenho outras 2 pós-graduações, né? Eu tenho uma pós-graduação em medicina do esporte. Aí você me pergunta, doutor, como assim? O que medicina do esporte tem a ver com cabelo? Na verdade é paixão, né? Então, quando eu era moleque, quando eu era mais jovem, menino, eu fui campeão amazonense de futsal. Então, ali sempre fui campeão de natação, em todos os campeonatos que eu entrava. Então, sempre tive minha vida muito ligada ao esporte. Então, quando me formei médico, pensei, poxa, deixa eu fazer também medicina do esporte, mas não pensando em ganhar dinheiro com isso. Na verdade, eu fiz realmente pela paixão de entender. Sim. E ali, entre 2021 a 2023, eu estava migrando para a área de transplante capilar, mas ainda tinha um pezinho na medicina do esporte e fui convidado para trabalhar na que foi eleita em 2024 a melhor equipe de MMA do mundo, que chama Fighting Nerds, que fica aqui em São Paulo. Então, ajudei ali alguns atletas a entrarem no UFC. Não sei se você conhece. Procura o que é o UFC. É a maior companhia de MMA do mundo. Então, ali a gente colocou alguns atletas. Eu não digo eu, mas estava na parte médica. Então, Carlos Prates, que é o The Nightmare, muito famoso hoje. Gian Silva, Caio Borralho, Bruna Brasil, Rufi. Então, ali eu tenho 5 aqui que eu posso dizer que realmente entraram nessa área. Mas fui realmente, então, me envolvendo cada vez mais na área de transplante capilar. E ali fui migrando 100% para essa área que hoje, eu posso dizer com todas as letras, que é minha paixão 100%. Adoro o que eu faço, ajudar as pessoas, melhorar a autoestima. E algo também, né,
tive que fazer o transplante capilar, não teve jeito. Mas a gente vai falando isso um pouquinho mais pra frente. Vai falar um pouquinho mais pra frente. Não teve jeito. O doutor teve que fazer também. Tive que fazer 1 ano e meio atrás. A gente vai já entrar nesse assunto. Nesse tópico. Eu queria voltar num tópico aqui que me interessou bastante. Conte-me. O doutor falou que foi o quê? Campeão de futsal. Vou futsal explicar. é a área que eu gosto, hein? Calma, posso explicar. Eu gosto de campo. Meu pai, ele foi fundador de um time de futebol. Inclusive, nós temos esse time de futebol até hoje, no bairro onde a gente mora. Que interessante. Que é a cidade de Carapicuíba. Mas eu tive um problema. Por quê? Porque, assim, meu pai gostava de campo, foi criado em campo. Uhum. Meu tio gostava de campo, meu irmão gostava de campo. E eu era o único que gostava de salão. Que beleza, então, beleza. Eu ia no bairro, não tinha time de salão, eu tinha que buscar times de bairros vizinhos para jogar futsal. Né? Aí eu até brinco com meus filhos hoje, que na escola que o meu filho estuda, na verdade ele se formou agora de 17, mas de 13 estuda na mesma escola. Legal. Os únicos 2 campeonatos que tem lá de futsal foi da minha época. É mesmo? E aí tem um troféu lá, deu artilheiro do campeonato, jogamos como fixo. Que é isso, hein? Nem como ala, como fixo. Aí eu brinco com eles assim, eu falei assim, ó, se vocês querem ter um pouquinho de moral com o pai, derruba lá o título do pai e depois você vem jogar. Igual lá nos Estados Unidos que tem o pai e filho do... O cestinha é o pai, igual tem aquele filme lá. Tem um filme muito interessante que é... Esqueci o nome do ator do basquete, que ele pega a escola toda destruída e através do basquete ele pega... Já foi uma história real e aí ele coloca que ele começou lá, ele fez esse movimento, aí o filho dele, que virou cestinha na escola, quebrou o recorde do próprio pai na escola. Isso é então legal. eu brinco com ele sobre isso. Você arrepia. Mas sobra um tempinho ainda para jogar bola, doutor, não nessa sobra correria? Mais, não sobra mais? Isso foi em 2002, eu tinha 11 anos. Éramos crianças, eu acho que era fraldinha ou mirim, não lembro muito bem a categoria. Era fraldinha, mirim, pré-mirim, infantil. Infantil, exatamente. Eu acho que era fraldinha para mirim, não me lembro muito bem a categoria. Mas quando em 2005 para 2006, realmente foi a época que eu falei para meu pai que queria ser médico, então ele falou, filho, vamos começar a te preparar para que você então consiga, né, ter um estudo adequado e consiga, enfim, ser médico. Né? Então ali nessa época, 2005, 2006, eu parei um pouquinho de jogar o futsal, eu estava ali, era federado, aquela coisa toda, e aí fui deixando um pouquinho de lado. Sim. Isso é até um tópico legal, porque em 2007, quando eu estava no 2º ano do ensino médio, eu vim morar em São Paulo. Vim morar o meu irmão, que se formou no Colégio Bandeirantes, aqui em São Paulo. Sim. A minha irmã fazia já a faculdade de odonto na Unip na época. Então, o meu pai, nós somos em 4 irmãos, e aí meu pai mandou a mim, que sou o número 3, digamos assim, fazer o meu ensino médio aqui para que eu pudesse, né, ter melhores condições de estudo e assim me formar um médico. Então, me formei em 2009, ali em 2008, em 2009 fui morar no Canadá para fazer intercâmbio, para poder me preparar, fazer inglês. Desculpa, o senhor se formou em qual escola? No Arquidiocesano, Marista Arquidiocesano, que fica ali na Domingos de Moraes. Legal. Em frente ao Shopping Santa Cruz. Legal. Então, aquele metrô ali da Vila Mariana, Ana Rosa, Santa Cruz. Santa Cruz. Foi meu dia a dia durante anos. Durante anos. Então, ali eu brinco, toda vez que eu passo por ali, eu falo, aqui é minha área. Aqui é minha área, aqui eu domino tudo. Aqui eu domino tudo. Muito legal. Aí depois dessa formação? Aí eu formei na escola aqui em São Paulo, em 2008. Então, em abril de 2009, eu fui morar no Canadá, porque não falava inglês. Por erro meu, vou falar isso, porque não foi por falta de orientação dos meus pais, fiz colégio de inglês ali, mas realmente não ia evoluindo. Meu pai falou, você quer ser médico mesmo? Eu falei, quero ser médico, então tem que te preparar. Então me mandou para o Canadá, onde ali eu morei durante 1 ano, 2009 inteiro eu fui morando no Canadá para aprender inglês, me aperfeiçoar. Quando eu voltei para o Brasil, fui direto para Manaus. Aí eu falei, pai, agora estou pronto. Primeiro vestibular que eu prestei, já entrei na medicina. Legal. E dali para frente foi só alegria. Só as especializações e muito estudo, né, doutor? Muito estudo, muita noite sem dormir, mas faz parte do processo. E aí veio a paixão do esporte para o capilar. Exatamente. Explica pra gente essa transição, doutor. Vou falar. Da onde surgiu? Isso é legal, isso também é outro tópico muito legal. É assim, estava fazendo realmente essa área da medicina esportiva, como eu falei, sem pensar realmente em ganhar dinheiro, era realmente por paixão mesmo. Então, fui ajudando ali os atletas, eles conseguirem, né, conquistar os objetivos dele. E nesse tempo, 2000, eu tinha lá meus 28, 29 anos, comecei a ficar calvo. E aquilo ali começou a ser uma dor para mim. Realmente uma dor mesmo, ao ponto de eu ir na academia, não fazer agachamento, para que ninguém visse minha coroa. Então, realmente era uma dor. E aí foi quando o meu tio Edson, aqui de São Paulo, fez o transplante capilar e falou, sobrinho, vem aqui. O que você acha de fazer o transplante capilar?
Falei, pô, tio, não sei. Ele falou, dá uma olhadinha, é interessante, olha como é que eu tô. Eu vi meu tio realmente calvície ali, grau 6, enorme, para cabeludo de novo. Ficou jovem, 30 anos. Então aquilo ali me chamou a atenção, era uma dor que eu tinha, comecei a estudar um pouquinho mais, comecei a ver um pouco mais de tricologia, que é a área da medicina que estuda cabelo. Então comecei a estudar um pouquinho mais, fui me interessando, fiz um primeiro curso aqui no Brasil, achei legal, falei, putz, isso aqui é uma área bacana para a gente trabalhar, porque realmente a autoestima do homem tem que ser levada a sério. Sim. E aí foi quando eu fui estudando, aí a gente vai, né, se desenvolvendo, operei 1, 2, 3, 4 pacientes, e é aquela loucura do paciente voltar para mim e falar, doutor, você mudou minha vida, aí ele já me indica um amigo, aí a esposa já vem, aí vira aquela loucura. Aí foi quando eu realmente tive a decisão, tomei a decisão de ir morar nos Estados Unidos, como eu comentei agora há pouco, né, em fevereiro de 2024, para realmente ficar ainda mais, mais especialista, por assim dizer, realmente ver um pouco mais a fundo, não só Brasil, mas também Estados Unidos, que é, né, Estados Unidos hoje como é que eu posso dizer? É a principal fonte da medicina, de tecnologia, de estudos. Então, eu fui para a fonte aprender e trazer para cá, para o Brasil. Só me tira uma dúvida. O doutor falou muito sobre essa fonte dos Estados Unidos em questão de tratamento, de transplante capilar. Mas eu ouvi falar de um outro país, aí o doutor me tira essa dúvida, que também é muito, a galera falou muito quando começou, que é a Turquia, é isso mesmo? Maravilha, é isso Explica mesmo. um pouquinho melhor assim, esse Vou trabalho, explicar. essa diferença entre Boa Estados pergunta. Unidos e Turquia, porque eu já vi muito na mídia, né? Mas é. E eu falo que eu vi porque eu também me interessei um Nós pouquinho vamos sobre o conversar assunto, disso. né, doutor? Ó, pode anotar aí, hein? Logo, logo, Klebezão vai ser meu paciente, vai voltar a ter o seu topete que ele tinha aí 20 anos atrás. Pô, topetão de 20 anos atrás, quem dera voltar, né, Vai doutor? voltar, Dá pra vai voltar, voltar. doutor? Com certeza, Então tá não há bom. dúvidas. Mas vamos lá, isso é um bom ponto, né? Então, realmente, a medicina nos Estados Unidos é a fonte da tecnologia e dos estudos, né? Então, o que as pessoas fazem? Elas vêm até a fonte, que é basicamente o caminho que eu estou seguindo, fui até a fonte, captei tudo que eu podia captar e estou levando para o meu país, que é trazendo para cá para o Brasil. Certo. Foi o que fizeram na Turquia. Foram até os Estados Unidos, aprenderam técnicas, tecnologia, estudos, enfim, evidências, né? Medicina baseada em evidência e levaram para a Turquia a um preço mais em conta. Ah, então não foi ao contrário. Não começou na Turquia, Não. técnica, especializações, não. Começou nos Estados Nos Unidos Estados Unidos. e ele só A prática focaram leva à nisso. perfeição, não Legal. tem jeito. Então, realmente, foram para a Turquia e ali realmente como é mais barato, é um país mais barato, então realmente as pessoas começaram a ir para a Turquia e ali, como eu digo sempre, a prática leva à perfeição. Sim. Quanto mais você opera, mais técnica, mais, né, como é que eu posso dizer? Mais... Vamos dizer, é uma habilidade, né? mais doutor? habilidade você Mais vai habilidade conquistando. vai conquistando, Né? é isso aí. Então, e como eu gosto muito de falar, o transplante capilar é uma arte. Então você tem que saber como fazer, para onde que o fio nasce, se nasce para a esquerda, para a direita, para frente. Então você tem que ter todo aquele joguinho de cintura, aquele know-how, aquela expertise para que a gente consiga fazer o melhor para o paciente. Então, levando isso em consideração, a Turquia, ela foi realmente ganhando muita notoriedade, porque foi realmente muita gente foi operando para lá. E, né, entre nós aqui, vamos falar para todo mundo, é uma briga eterna entre os pacientes americanos que vão para a Turquia e outros que ficam nos Estados Unidos. Por quê? O transplante capilar nos Estados Unidos pode variar de 8 a 15 mil dólares. E aí, o que eles pensam? É caro, vou para a Turquia, que lá vou gastar 3 a 4 mil dólares. Porque a moeda da Turquia ela é mais barata, ela é mais fraca comparado com o dólar. Então, o custo disso é mais baixo. Então, as pessoas vão para a Turquia, ficam até os 5 estrelas, voo de primeira classe, lá tem motorista, tem toda aquela hotelaria maravilhosa, a um preço muito mais baixo. Sim. Mas você tem que escolher realmente, isso aqui fica para você. Agora também no Brasil, tá? Você tem que realmente passar em consulta com o médico, você tem que realmente ver casos antes e depois, para que você tenha realmente confiança naquele profissional. Porque tudo que cresce demais começa a ter realmente profissionais de menos. Sim. Então você vai para a Turquia e você vê aqueles vídeos assim, claro que não sai para todo mundo, mas para a gente que é da área a gente acaba vendo, que não são médicos que fazem o transplante, que não fazem o procedimento. Então, 3, 4 pacientes ao mesmo tempo, na mesma sala cirúrgica. Então, são alertas que a gente tem que tomar atenção para que a gente não caia nessa cilada. Sim. Aqui no Brasil, a gente já passa pelo problema do falso médico, às vezes que sai na mídia, que o médico está operando, colocando silicone, quando vai ver, nem médico. Nem médico. E aí, realmente, quando a demanda é
demais num único país, as pessoas pensam, peraí, tá todo mundo para aquele lado, eu vou me formar e forma de qualquer jeito e começa a Tá no trabalhar e mercado de aí trabalho. começa a vir o problema, aquilo que era para ser um sonho, uma realização de sonho pode se tornar um pesadelo, né, doutor? Definitivamente. Isso no Brasil, infelizmente. Claro, tem empresas sérias que realmente são de baixo custo e tem realmente aqueles médicos que entregam um pouco mais, não só de técnica, mas também de hotelaria, tem realmente um acolhimento melhor com o paciente. Uhum. Então você tem que ir onde realmente o seu bolso cabe, mas principalmente que seja um pouco mais caro ali, um pouco mais caro acolá. Você tem que ver, você tem que entender realmente, ter confiança naquele médico profissional. Como eu falei, reitero, ver antes e depois, realmente ter certeza que aquele médico é bom. Porque essas clínicas tem hoje transplante capilar de R$8.000. Doutor, caramba, então você está reclamando da democratização? Não é isso que eu estou falando. Mas o custo não é tão baixo assim para que ele cobre R$8.000 e consiga te entregar um bom resultado. Sim. Então a gente tem que realmente colocar na balança e saber onde é que você está indo. R$8.000? Sim. Você já ouviu falar? Já viu antes e depois? Algum amigo seu já foi ali? Dá uma investigada, porque O tipo de material também que é utilizado para fazer a cirurgia conta muito, né, doutor? exatamente. Então tem que ter toda aquela área de esterilização, de cuidado com o paciente. Qual é o material? Realmente, a técnica. As pessoas costumam dizer que a técnica é a mesma para todo mundo. Não, não é a mesma para todo mundo. Tem punches diferentes, então realmente tem forma de você extrair, forma de você implantar. Então pessoas usam implanter, outras pessoas usam desculpa, eu esqueci em português, chama forceps, que seria pinça. Pinça. Então, assim, não é igual para todo mundo, senão realmente os preços iriam variar. Isso não é porque, assim, eu falo porque eu fui padeiro durante 2 anos. Legal. A mesma técnica que o padeiro que me ensinou é a mesma técnica, a mesma coisa, só que o meu pão saía super diferente dele. Ele falou assim, cara, você me superou na questão do pão francês. O meu pão francês ficava melhor do que o dele. E aí, por exemplo, já na parte dos pães doce, ele já tinha uma especialização melhor, que a gente fala de confeitaria, ele era mais desenvolvido na questão de confeitaria. E eu fui pelo mesmo professor. E aí eu ensinei uma pessoa a fazer pão que não era a mesma formação, a mesma técnica. Eu não mudei nada, mas é diferente. É a mesma coisa. A pessoa que cozinha mesmo, quando ela vai cozinhar contra, ela fala, não, eu quero comer sua comida que eu já estou cansado da minha. Mas ela, às vezes, passou a mesma técnica. Então, assim, eu acho que essa questão de técnica é totalmente diferente. Agora, eu queria extrair do doutor, para a gente entrar agora para no que o pessoal deve estar curioso, assim, qual que é o tipo, como que faz, mas eu queria só antes de entrar nesse tema, quando surgiu realmente essa transplante aqui no Brasil que começou a ficar assim, olha, é possível e eu posso. Quando foi o auge? Porque hoje a gente vê que as pessoas estão pesquisando um pouco mais, as pessoas estão sonhando um pouco mais sobre isso. Era algo muito distante, porque era muito caro, e hoje, com toda a evolução, com toda a técnica, ficou um preço mais acessível. Quando começou esse boom realmente, Perfeito. doutor? Hoje nós temos um médico, eu vou falar o nome dele porque realmente é um médico que eu admiro, um profissional exemplar, Dr. Tiago Bianco, ele é o pioneiro do transplante capilar no Brasil. Já deve operar uns 15 a quase 20 anos de transplante capilar. Então, começou antigamente com a técnica FUT, onde tirava-se um pedacinho aqui da área doadora e ali fazia depois a sutura. Então, você tinha um pedaço, literalmente, ali de um fio ali com os folículos e tirava-se daquele local para poder implantar. Só que eram menos folículos, era um pouco menor. Quando realmente bombou, foi quando trouxeram para cá a técnica FUE, por volta ali de 2018, 2019, e bombou mesmo depois da pandemia, quando muitos famosos começaram a fazer, principalmente o pessoal do sertanejo. Então, os cantores sertanejos começaram a fazer, porque estava bombando ali pandemia, todo mundo ficava em casa, e era live de sertanejo ali, live de sertanejo acolá. Foi ali que realmente foi crescendo. E quando as coisas voltaram ao normal, por assim dizer, pós-pandemia, boom! É aquele boom, realmente todo mundo foi atrás. Mas, como você bem disse, ainda era um pouquinho mais caro. Né? Então, realmente foi ficando um pouquinho mais barato, as coisas foram ficando mais em conta. E eu posso dizer que hoje, 2026, é onde realmente se forma mais médico cirurgião capilar do que qualquer outra coisa.
Assim, tem Entendi. muito médico formando, muita gente procurando, mas, como eu falei e reitero, a gente precisa ter cuidado, escolher um bom profissional para que você tenha um bom resultado. Eu digo isso porque eu operei o Carlinhos, que é o meu barbeiro. Daqui a pouquinho a gente vai soltar aqui na tela. Sim. As fotos dele do antes e depois. Era um paciente com uma calvície ali, grau 6, 7, careca. E quando ele foi me procurar para fazer o transplante capilar, ele falou: doutor, é o seguinte, sou barbeiro há 40 anos. O que eu mais vejo é transplante ruim. Então, muitos clientes meus vão lá cortar o cabelo, eu vejo um fio virado para lá, um outro para cá. Realmente difícil até de cortar o cabelo, porque claramente foi mal feito. Então, ali foi a experiência que ele teve no dia a dia. Eu falei: Carlinhos, fica tranquilo, que tem uma coisa que eu tomo cuidado, realmente com as incisões. Para onde que eu tenho que seguir a anatomia do cabelo do meu paciente. E ele ainda foi mais desafiador porque não tinha mais cabelo nenhum no couro cabeludo. Então eu tive que recriar uma forma para que ficasse natural e hoje ficou maravilhoso. Então, o que eu quero esse aqui... Aqui, ó, tá na tela aí para você ver, produção. Forte abraço aí, Gabriel, tá na produção aqui, no Legando Podcast, sempre dando aquela força. Meu xará, os nossos fera. amigos aqui da Edu Santana. Já nós mostraremos o quanto eles são profissionais, né? Mas tá aí, ó, na tela. Foto de antes, como o doutor falou, era liso mesmo, doutor. Liso. Então a gente conseguiu fazer um excelente trabalho, a gente conseguiu realmente melhorar muito, a gente conseguiu colocar densidade onde já não existia mais fio, a gente realmente fez toda essa hairline, recesso temporal, que é essa região dos lados do cabelo aqui. Então isso aqui é o que dá o contorno ao rosto. Então a gente conseguiu refazer tudo isso e ficou de cinema. Eu não vou mentir para vocês que estou extremamente orgulhoso desse meu trabalho. Posso falar porque é meu trabalho, então fiquei muito feliz. Agora nós vamos entrar, doutor, na questão técnica e os tipos, né? Porque o pessoal confunde muito, né? Existe o... Que eu pesquisei um pouco, existe o transplante, existe um tratamento, tem gente que tem lá o fio a fio, tem gente que fala um pouquinho que agora dá para fazer transplante sem rapar, aí tem uns que falam que é para rapar. Então, assim, vamos tirar a dúvida. Tava até falando aqui nos bastidores, né, Gabriel? Nós que somos filhos de lisinhos, né? E já estamos ficando liso. Aí a gente estava tirando aqui algumas dúvidas. Então, acho que se nós que somos comunicadores, que trabalhamos com comunicação, temos essa dúvida, ainda mais a população que está em casa. Então, conta pra gente as técnicas que tem, os nomes, o fio a fio. Fica à vontade para explanar, doutor. Maravilha. Essa parte eu adoro. Eu vou até me arrumar aqui. Vamos lá. Então, nós temos algumas formas de a gente retardar o avanço da calvície. Tá? A calvície, de fato, ela não tem cura. Então, mesmo que você faça o transplante capilar, se você não continuar tratando, a sua calvície vai continuar avançando. Ih, doutor, agora lascou, não entendi nada. Vou explicar. Nós temos hoje o full scalp. O que seria isso? É quando o paciente raspa a cabeça inteira. Sim. Então, a gente consegue... para esses pacientes, que eu gosto de raspar, ou quando eu tenho uma calvície mais extensa, onde eu consigo brincar com meus pacientes. Eu gosto de ver o campo todo aberto e eu vou colocando realmente os folículos onde preciso estar para que a gente consiga dar aquele volume e densidade. Certo. Técnica 1, raspagem completa. Tá? Nós temos a no shave. No shave, que é do inglês, sem raspagem. Então, o paciente, em geral, tá? Como você, por exemplo, é um paciente que daria para fazer sem raspagem, porque não tem uma calvície muito extensa, então a gente consegue tirar aqui da área doadora, que é da região aqui temporal, a região dos lados e de trás. Sem raspar o cabelo, a gente vai colocando direto na área que você está calvo, para áreas pequenas. Ah, doutor, mas o meu amigo falou que o doutor disse que dá para fazer em áreas grandes. Honestamente falando, não é a melhor estratégia, tá? Porque fica uma cirurgia muito longa, muito tempo do paciente anestesiado, sedado. Então, realmente, a gente usa para áreas pequenas, tá bom? E tem a long hair, que é do inglês, cabelos longos, tá? Então, também é sem raspagem, só que a gente tem que tirar o fio inteiro longo e implanta ele também inteiro longo. Essa é para áreas ainda menores, porque realmente, por ter esse cuidado, a gente precisa de mais tempo ainda de sala cirúrgica, né? Então, o que eu quero dizer, paciente anestesiado. Então, para essa long hair, para áreas ainda menores. Hoje, para mulheres. Então, aquelas mulheres que realmente têm uma testa um pouquinho mais alta, a gente consegue baixar, mas realmente, para homens, não se usa muito long hair. Pode-se usar, mas a gente acaba usando a no shave ou a full scalp, que é quando raspa o cabelo todo. São as 3 principais técnicas hoje de transplante capilar e todas elas são da técnica FUE.
O que é isso, doutor? Que é a extração de unidade folicular. Tá? Então a gente tira um a um, lapida no microscópio e aí implanta no couro cabeludo. Então Tá? é fio a fio que tira Fio a e fio, aí depois um a um. implanta fio a fio. Doutor, por que a cirurgia é longa? Vamos lá. Então, a cirurgia de transplante capilar hoje dura em média de 8 a 12 horas. Tá? Claro que a gente sempre tenta encurtar esse tempo, até para o paciente não ficar tanto tempo anestesiado, tá? Mas em geral são de 8 a 12 horas. Por quê? Porque a gente tem que fazer toda a marcação do paciente, então na consulta a gente orienta, a gente fala, a gente alinha a expectativa com aquele paciente. No dia da cirurgia a gente faz a marcação, o paciente aprova a marcação e vamos dormir. O paciente dormiu, a gente tem que fazer a extração. A extração é quando a gente tira fio a fio, um a um, e isso nos toma em torno, hoje, de 4 horas, fazer toda essa extração. Então, o time é muito grande. Então, enquanto 2 pessoas estão extraindo, geralmente eu e a minha assistente, número 1, outras 4 pessoas estão fazendo toda a lapidação. Então, a gente tira os folículos um a um, coloca realmente num pote, vamos dizer assim, de lá vai para a mesa de lapidação e vai lapidando folículo por folículo. O que seria essa lapidação? Temos folículos hoje que têm folículos unitários, onde tem um fio só, até folículos que têm 4 fios dentro dele. Aquela brincadeira que a mulher faz, meu cabelo tem ponta dupla e abre. De uma certa forma, digamos que seria isso. Parecido. Dá para ficar mais fácil. E tem ainda pessoas, né? É raro, isso é realmente raro, que tem um folículo com 6 fios dentro. Nossa. Então isso dá muito volume para aquele paciente. Não é comum, mas a gente acaba encontrando eventualmente. Então o que a gente faz? A gente faz a lapidação. Por que a gente faz essa lapidação? Antes da gente continuar explicando o processo do transplante. Porque na região de hairline, que é essa linha da frente aqui, que a gente gosta de falar aos médicos, que é a nossa assinatura, nós só podemos colocar folículos com um fio só para que fique natural. Sim. Se você é homem, você é mulher, se estiver aqui nos assistindo agora, se olhar no espelho e você for fazer assim para dar uma olhada, você vai ver que esses folículos na frente são todos com um fio só. Só tem um fio na frente. Se você puxar daqui do terço médio para trás, você já pode encontrar alguns folículos, né, com 2 fios. Então a gente faz essa lapidação, voltando para nós fazemos a lapidação, porque se eu colocar aqui na frente folículos com 2 ou mais, vai ficar um cabelo de boneca. Então você vai se olhar no espelho e vai ter aqui um buraco saindo 6 fios. Vai ficar grosseiro, feio e não vai ficar natural. Sim. Nosso objetivo sempre é deixar o transplante o mais natural possível, tá? Então, feita essa lapidação, né? Fazemos toda essa extração, feita a lapidação, acabou essa parte, que dura em torno de 4 horas, nós viramos o paciente, então agora de barriga para cima, para que a gente não faça as incisões. A incisão, nós temos 2 formas de fazer. Nós fazemos uma lâmina pequenininha, nós fazemos os furos aqui, realmente, como eu disse no início, seguindo toda a anatomia do fio. Então, se eu tenho um redemoinho aqui, eu tenho que seguir o redemoinho. Porque se eu tiver o redemoinho e os outros fios nascerem retos, não vai dar para pentear o cabelo, vai ficar uma loucura aqui, não é isso que a gente quer. Sim. Então, nós temos essa forma de fazer as incisões com lâminas e temos também com implanter, então, que é uma outra forma da gente fazer. Como eu disse, a técnica é a mesma, mas você vai realmente fazendo da melhor maneira que o médico gosta, para que entregue sempre o melhor resultado ao paciente. Então, o implanter é onde a gente coloca esses fios que nós lapidamos, colocamos dentro do implanter, que é como se fosse uma forma simples, uma seringa, com uma ponta bem fina. Então, a gente faz o furo, então coloco na pele e o aperto. Já sai ali o folículo. Só que eu tenho que fazer isso 4, 5 mil vezes. Entendeu? Porque é isso que a gente tira em torno de 4, 5, 6 mil folículos do cabelo. Então, nós vamos fazendo todas as incisões na região que o paciente precisa, seja hairline, seja a região temporal, coroa, a gente vai fazendo tudo aquilo da maneira mais natural possível. Fazemos, então, as incisões e aí nós vamos, então, fazer a implantação, que é a terceira parte final. Esse é o momento que eu falo para meus pacientes que nós, então, se ele tivesse acordado, ele veria pelo menos 3 a 4 pessoas ao mesmo tempo na cabeça do paciente, porque é a parte final e o folículo não pode ficar muito tempo fora do couro cabeludo. Ele pode ficar no máximo 6 horas. Após esse tempo de 6 horas, o folículo tende a morrer, e mesmo que a gente coloque no couro cabeludo, ele não tende a vingar. Então a gente tem que ter algumas cautelas, né? Então a gente não pode esperar demais, temos que ter realmente todo um processo para que a gente consiga seguir durante a cirurgia para poder conseguir entregar tudo aquilo para o paciente. Certo. Feito então a implantação, que eu falei, 3 a 4 pessoas no couro cabeludo e colocando, terminou, levantamos e acordamos o paciente. Então o anestesista, outro ponto muito importante, todas as minhas cirurgias temos anestesista. Tá? Isso é um cuidado que tem para o paciente e para nós médicos,
que a gente consegue realmente focar no cabelo, enquanto o médico anestesista foca na sedação e no bem-estar do paciente durante a cirurgia. Isso é muito importante. Eu falo porque cada pessoa tem a sua anatomia, a sua forma de reagir a uma anestesia. Eu vou dar um exemplo, no pré-anestésico eu já tô dormindo umas 50 horas. Eu sou facinho. Já minha mãe, ó, temos mais um caso aí, ó, rapaz. Esse aqui é o Mauro, um paciente que eu adoro. Ele fez a cirurgia comigo há 4 anos. E ele ainda vai mensalmente na clínica fazer o tratamento, que eu vou já falar a vocês, que é o MMP, que é muito importante, aquilo que eu acabei de citar. Mesmo que você faça o transplante, se você não continuar com o tratamento, o seu cabelo tende a continuar caindo. Sim. Como ele fez essa cirurgia há 4 anos, e como vocês podem ver, o cabelo está de vento em polpa, é porque ele não abandonou e continuou fazendo tratamento na clínica. Legal. E aí eu estava falando da questão, já minha mãe, ela já acordou 2 vezes no centro cirúrgico. Bom ponto. Esse é também um dos pontos ruins dessas clínicas de baixo custo, tá? Eu não gosto de ficar falando mal, não falo mal de colega, não falo mal de trabalho, mas eu sempre gosto de dar um alerta ao paciente, àquela pessoa que tem aquele sonho de, como você bem disse, é um sonho para que não vire um pesadelo. Sim. Eu vejo clínicas, tem paciente que vai me procurar, nossa, doutor, eu fui numa clínica que cobrou R$12.000. Como é que é? Ah, não, ele falou que realmente é o centro cirúrgico, vão ser dois pacientes ao mesmo tempo e não tem anestesista, vai me dar um diazepam. Poxa vida. Então não dá nem para comparar com o meu tipo de trabalho, entendeu? Então a gente tem que estar sempre tendo muita cautela antes de escolher o profissional que vai te operar e realizar o seu sonho. Sim. Tá bom? Kleber, eu acho que é importante falar um pouquinho do MMP, que é o microagulhamento no couro cabeludo, que é esse tratamento que eu falei. É, porque existe o transplante, o doutor abordou agora, os 3 primeiros foi transplante. Transplante, exatamente. 100% transplante. Mas existe algumas técnicas hoje para quem está perdendo ainda o cabelo e não perdeu, se tem como parar. Eu falo porque assim, às vezes dá desespero no chuveiro, tomando banho, vem aquele monte de cabelo na mão, eu falo, meu Deus, já está caindo. Como faz para parar? Existe um tratamento para isso? Perfeito, é isso mesmo. Então nós temos o tratamento sistêmico, que é o tratamento via oral que você toma em casa, junto com o tratamento local. Esse é o microagulhamento, é o PRP, por exemplo, que a gente faz em ambiente de clínica, ambiente de saúde, ambiente hospitalar. Tá? Então, quando eu digo hospitalar, não necessariamente é um hospital. Eu digo realmente uma clínica. Então, o que acontece? Tem pacientes que eu já consegui salvar do transplante capilar fazendo esse MMP, que é o microagulhamento, onde nós colocamos no couro cabeludo medicações ativos como finasterida ou dutasterida, minoxidil, biotina, entre outros ativos, que eles ajudam realmente a redensificar toda aquela região que já estava ficando calva. Então, consigo revitalizar o seu couro cabeludo com essas medicações. Tá? Então, consigo também retardar o avanço da calvície. Então, aquele paciente que já havia, como você bem disse, vai tomar banho, já cai pra caramba o cabelo. Então, para esses casos, que realmente a gente consegue salvar, eu consigo usar o MMP e consigo melhorar a calvície daquele paciente. Doutor, mas já está tudo liso, e agora? Quando o couro cabeludo do paciente já está liso, brilhoso, fica realmente muito mais difícil a gente revitalizar com esses tratamentos locais e sistêmicos, né, via oral. Aí é só transplante. Enquanto não está liso, a gente consegue revitalizar com esse tipo de tratamento. Tá certo. Tem o PRP também, que é o plasma rico em plaqueta. Esse é outro tipo de tratamento, também diretamente no couro cabeludo, que a gente consegue realmente fortalecer aqueles fios para que eles não caiam, né? A gente chama de miniaturização, que é quando os fios vão afinando. Não é que seu cabelo cai, ele vai afinando, e aí ele depois não tem mais força para subir. Então essas medicações, como a dutasterida e minoxidil, elas vão realmente agindo nesse tratamento, né? Evitar realmente que o cabelo vá afinando e ele caia. E aí tem alguns mitos e verdades também dessa profissão, por exemplo. Chegou uma época que virou uma febre no salão as indicações de minoxidil. Perfeito. Tanto para aplicar quanto para tomar. Eu tenho uma dúvida. Já o transplante capilar, tem gente que gostaria de ter barba. Boa pergunta, a gente quase deixei passar essa informação, isso é legal. Eu vou falar porque é o seguinte, eu tinha um amigo que ele virava pra mim e eu falava, não, eu tenho umas falhas e tal. Aí até eu fui lá no Carlinhos, né,
grande parceiro nosso da Mr. Tião. Um abraço pessoal da Mr. Tião, a barbearia por assinatura maravilhosa, que eu virei cliente desde 2016 lá. E aí eu tinha um amigo, aí o Carlinhos falou, não, a sua barba só é falhada, Kleber, mas se você deixar ela crescer, ela pega volume e ela cobre, mas tem algumas falhas. Só que eu tinha alguns amigos que ele crescia o bigode bem, crescia aqui bem, mas aqui não crescia de jeito nenhum. Há essa possibilidade de fazer preenchimento também na barba, Também porque dá. era só o minoxidil. O pessoal, não, vai passando minoxidil. Aí ele falou, pô, Kleber, minoxidil pra mim não funcionou. Teve amigo que falou, ó, eu senti a diferença na minha barba. Conta um pouquinho pra Vamos gente, lá. mitos e verdade. Minoxidil funciona ou não funciona? Precisa de acompanhamento ou não? E dá pra fazer transplante na barba? Vamos lá. Minoxidil funciona. Eu gosto até de brincar. Eu falo isso para todos os meus pacientes. Quem é meu paciente que estiver assistindo vai lembrar dessa frase. Que nós temos hoje o Batman e Robin, que é o finasterida ou dutasterida, e o minoxidil. São as duas medicações que de fato vão te ajudar a fazer o cabelo parar de cair e realmente fazer o cabelo crescer mais forte. Então, a finasterida ou dutasterida vão fazer o cabelo parar de cair, tá? De uma forma bem simples de entendimento. Sim. O minoxidil vai fazer o seu cabelo crescer mais forte, mais vigoroso, tá? Então, respondendo para a sua primeira pergunta, minoxidil funciona, eu adoro, eu uso e eu prescrevo, tá bom? Agora, temos duas formas de fazer uso do minoxidil, como você bem disse, local e oral. Eu uso o oral. Por quê? Porque é um comprimidinho que eu tomo ali antes de dormir, todas as noites, e eu tenho uma adesão muito maior. Agora, quando eu fazia uso do minoxidil local, que a gente vai aplicando no couro cabeludo, aquilo ali acabava deixando meu couro cabeludo um pouquinho mais oleoso, tinha um pouquinho de coceira, então aquilo ali acabava me incomodando e eu não tive uma boa adesão. Então, hoje eu acabo prescrevendo o oral, tá? Para barba, quando você faz uso sistêmico, que é o via oral, o cabelo, a gente brinca que o minoxidil, na verdade, é uma medicação feita para hipertensão arterial sistêmica, com uma dose de 10 a 20 miligramas. Quando a gente faz uso para cabelo, a gente coloca uma dose de 2,5, no máximo 5 miligramas, porque a gente, realmente estudos mostram que não altera nada em relação à pressão, e o efeito colateral, que é a hipertricose, que é o crescimento de cabelo no corpo inteiro. Então a gente acaba, quando faz uso do minoxidil via oral, crescendo o cabelo no corpo inteiro. E também, claro, na barba. Sim. Tá? E aí entra uma dúvida também, que para o doutor complementar, que é a questão das pessoas que muitos não utilizam também com medo dos efeitos colaterais, o que esse remédio pode causar ao longo prazo em outra coisa. Vou dar um exemplo bobo. Tem gente que fala assim, olha, eu não gosto de tomar muita medicação porque futuramente vai afetar os meus rins, futuramente vai afetar o meu fígado. Perfeito. Como que é essa questão do minoxidil sendo utilizado de forma contínua ao longo do tempo, se há algum problema desses efeitos colaterais? Perfeito, boa pergunta. Agora, só respondendo a última perguntinha das primeiras 3 perguntas, que o minoxidil tende sim a melhorar a região de barba, tá bom? Mas também nós podemos fazer o transplante capilar. Eu acabei não colocando para o Gabriel colocar a imagem aqui, mas eu vou passar, se a edição puder dar aquela ajudada, de um transplante capilar de barba que eu fiz. Então, aquele paciente fez brinco, barba, cabelo e bigode. Então, refiz toda a linha da barba dele, fiz aqui realmente a região de cavanhaque e também fiz o transplante capilar no cabelo. Então, a gente pode sim fazer o transplante capilar de barba, tá? Então, para mulheres, para homens, sobrancelha também, vale ressaltar. Então, a mulherada procura muito fazer transplante capilar de sobrancelha, tá bom? Agora, para essa outra pergunta. Por isso que a importância do acompanhamento médico, tá bom? Porque meus pacientes, por exemplo, antes de começar qualquer tratamento, eu faço exames laboratoriais para que a gente consiga ter certeza que está tudo bem antes de a gente começar qualquer tratamento, tá? Falando do minoxidil, por exemplo. Então, eu peço todas as funções renais, hepáticas, né, do fígado, dos rins, para que a gente tenha a certeza que está tudo bem. E aí nós começamos sempre com uma dose pequena. Então, um exemplo, começamos com 2,5 de minoxidil. Aí a gente vai conversando, usa 90 dias. Paciente, como é que você está? Estou bem, sem efeitos colaterais. Faz o exame. Então a gente vai sempre acompanhando para que realmente não tenha nenhuma toxicidade devido ao uso da medicação. Tá? Tem que ter acompanhamento médico. Então, se você toma um pouquinho, meu vizinho está tomando, eu comprei na farmácia porque o meu amigo falou que dá para manipular, esse é um problemão. Tem que ter acompanhamento médico com médicos sérios,
tá? Então, tem que ter essa cautela, que é muito importante. Outro ponto também que você falando de efeito colateral, o principal efeito colateral que os pacientes têm medo é da finasterida ou do tasterida. Porque nós temos basicamente 3 efeitos colaterais para quem faz uso dessa medicação. Acontece em 2% das pessoas, dos pacientes. Então, a cada 100, somente 2 tem. Mas é importante estar sempre sinalizando que é diminuição do volume ejaculatório, a diminuição da libido, diminuição do volume ejaculatório, diminuição da libido e dificuldade de ereção. Quase que eu esqueço aqui. Dificuldade de ereção. Então, esse também é um ponto muito importante, porque eu já tive pacientes que me procuraram para fazer um segundo transplante capilar e os pacientes me disseram, realmente, doutor, eu vim procurar, porque realmente, enfim, fui indicado pelo fulano ciclano, e eu já fiz um transplante capilar inicialmente, só que o médico não havia me dito dos efeitos colaterais. Então, comecei a perceber mudanças no meu comportamento em casa, com a minha esposa, e não estava entendendo por quê. Então, ele foi no Google, estudou, foi ler, viu realmente que podia ser, mas ele me procurou para que eu pudesse orientá-lo como médico. Sim. Então, tem que estar sempre orientando os pacientes dos efeitos colaterais possíveis para que ele entenda onde é que ele está se metendo e se ele concorda com o tratamento. Até porque, brincadeiras à parte aqui, ele está realizando um sonho de ficar belo, mas depois ele vai ter que usar algum outro tipo de ajuda, de medicamento para ficar belo em casa, né, doutor? Exatamente. Então, a vida é equilíbrio. A vida é equilíbrio. Então, tem que ter esse equilíbrio. Então, às vezes é o medo de muitas pessoas. E o doutor chamou a atenção aqui, e é muito importante, gente, isso daí que eu vou falar, e eu já trago até um dos nossos parceiros, que é a questão dos exames, doutor. Os exames também não podem ser feitos em qualquer laboratório. Definitivamente. Aí, para entrar, tem que ser um laboratório de excelência, com qualidade de imagem, com qualidade na entrega, com os laudos realmente seguros. E aqui eu tenho uma parceira que hoje é parceira do Legando Podcast, desde quando nós iniciamos o projeto lá atrás, que é a nossa querida Trans do Som. Trans do Som hoje tem 2 unidades, que é uma unidade, na verdade, em Alphaville, que é a unidade da mulher, que cuida 100% de todos os exames da mulherada, e nós temos a unidade de Carapicuíba. Nós da Trans do Som. Nós temos exame de sangue completo, exame de imagem. Só para o senhor ter ideia da qualidade, doutor, hoje eles são um showroom da GE e da Samsung, que são uma das 2 potências nessa questão de máquina por imagem, ressonância magnética, tomografia. Médicos que hoje trabalham nos principais hospitais de São Paulo, referência como Albert Einstein, Oswaldo Cruz, são os médicos que laudam realmente. Só para você ter ideia, uma ressonância magnética hoje, que às vezes levava 40, 50 minutos, as pessoas têm fobia de entrar numa máquina, hoje com 5, 6 minutos já faz uma imagem do joelho ali, uma ressonância magnética, e o laudo já sai com uma imagem, com uma... utilizando a IA hoje, né, que vem realmente ajudando na tecnologia, sai com uma imagem perfeita para o médico realmente dar um bom laudo. Então, realmente, no caso do doutor que precisa de fazer esses exames de sangue para ver como que tá, realmente hoje a Trans do Som tem essa qualidade, essa excelência na entrega. E olha que bacana, ela fez uma parceria agora, doutor, com o cartão Bento. O que é esse cartão Bento hoje? É um cartão de desconto parceiro da Trans do Som. Você fazendo o cartão Bento hoje, você tem 30% de desconto em todos os exames. Eu disse, todos os exames da Trans do Som. Então, você lá, eles aceitam diversos tipos de convênio, então você pode entrar no site www.transdosom.com.br ou então seguir as páginas para ver quais os tipos de convênio eles aceitam. De repente, se você não tem convênio, faça o cartão Bento, que você vai fazer parte do clube de benefício e ter 30% de desconto. E detalhe, eles já estão partindo agora, através do cartão Bento, agora para o telemedicina também. Além de você ter 30% de desconto em todos os exames da Trans do Som, você vai ter acesso à telemedicina, clínico geral 24 horas, mais especialistas. Então, vai ter planos atrativos para que você realmente, de fato, não invista tanto num convênio, que hoje manter um convênio não é barato no Brasil, mas você vai ter ali acesso a especialista, telemedicina, e vai ter ali. Você vai passar, ele vai te passar a guia, você pega, faz os exames na Trans do Som,
volta com o médico e você está sendo cuidado com baixo preço. Então, de fato, se você quer ser bem cuidado, tem os nossos parceiros da Transdução. Então, essa questão do acompanhamento médico que o doutor falou é muito importante. Não só o acompanhamento médico, mas o acompanhamento laboratorial. O laboratório que está fazendo os seus exames e os médicos que estão laudando os seus exames também é muito importante ter essa união, essa junção. Então, obrigado, Transdução, por ser parceiro do Legando Podcast. E tenho certeza que o doutor da região de Alphaville ali já falou, olha só, já vou indicar para os meus amigos ali da Transdução para fazer os exames. Eu ia comentar isso agora, é uma referência na região, não tem como, não tem de onde correr, e não é de hoje, tá? Sim. Isso aqui desde antes de eu trabalhar com transplante capilar, com medicina do esporte, lá atrás eu já recebia pacientes com exames feitos na Transdução. É isso então, aí. É uma referência na região. Referência. E também, doutor, tem aqui os nossos parceiros, aqui nós estamos gravando hoje na Edu Santana. Bom atendimento quando chegou. Meu amigo, aqui. Isso aqui é diferenciado. Cafezinho, uma água gelada. Gabriel pilotando de forma extraordinária. Chegamos ali, ele já, tem um ao vivo aí, doutor, pra gente mostrar? Tem rapidinho, ele já mostrou um ao vivo. E aí é o seguinte, Gabi, tá na agulha aí o vídeo da Edu Santana, tem áudio, tá certinho? Vamos soltar o vídeo aí da Edu? Vamos soltar o vídeo aí da Edu para que você possa acompanhar aí. Tá bom? Edu Santana, produtor Edu Santana. Doutor, que olha isso, só, hein? Eles atendem no Brasil inteiro e agora eles estão abusados, estão atendendo internacionalmente. Então já estão ampliando para os States, vamos dizer assim. Sim. E agora eles têm unidade aqui em São Paulo, unidade em Alphaville e também unidade no Rio de Janeiro, mas eles atendem o Brasil inteiro. E qual que é a especialidade? O Edu até costuma brincar. Ele falou, Kleber, eu me especializei em materiais para empresas que querem trabalhar o seu material institucional, fotografia, conteúdo. Eu sou aquele que abastece o marketing. Porque o marketing faz todo um planejamento e tal, mas na hora de ter o conteúdo para abastecer o marketing, não tem. Então nós vamos lá. Então eles se especializaram nisso. Então fotografia, de repente se você quer montar um podcast na sua sala para fazer gravações, em vez de você investir rios de dinheiro para montar, que não é barato, ele já leva toda a estrutura, monta para você fazer a gravação. Então realmente, de fato, se vocês querem ter uma produtora de qualidade que cuida dos seus conteúdos, vocês viram o nível dos clientes, Coca-Cola, Mercado Livre, Cobasa, Rede Globo, enfim, os homens estão no Brasil inteiro. E detalhe, hein? Eu, de verdade, eu nunca tinha me aproximado do Edu, porque pela grandiosidade, eu falei assim, não dá, Edu, pra mim, o cara é humilde, o cara tá começando de baixo, eu não consigo pagar por toda a sua estrutura. Ele falou assim, aí que você se engana, você é mais um que cai na pegadinha da qualidade do preço alto. Não, aqui a gente entrega qualidade com preço que cabe no seu bolso. Fica tranquilo, vai lá fazer um orçamento com a gente. E tô eu aqui, na Edu Santana. Então, se eu, Kleber, estou aqui contratando a Edu Santana, você também pode. Então, doutor, fique à vontade aí, já pega o telefone do Gabriel e já faz aí um bom trabalho. Imagine só, mais uma cirurgia sendo gravada pela Edu Santana. Mas já estou pensando, que estrutura, hein? Que estrutura, que né, estrutura. doutor? Na hora que eu cheguei aqui, eu já me apaixonei e falei,
Vamos conversar, vamos ver direitinho o que a gente pode fazer para somar um ao outro. É isso aí. Então, voltando aqui, doutor, estamos chegando quase no final do nosso bate-papo. Passa muito rápido, né, doutor? Pior que é verdade. Mas tem muitas dúvidas ainda do pessoal. Essas questão do efeito colateral, então, nós precisamos agora tomar cuidado. Agora eu falo, eu quero te passar. Você sabe muito bem que eu, como apresentador e comunicador do Legando Podcast, eu tenho que ter cuidado com as pessoas que eu trago aqui, com a comunicação. Então, assim, o doutor falou uma coisa muito importante. Eu realmente vejo a questão de preço, mas eu tenho muito cuidado com esse aspecto do passo a passo. Por trabalhar com consultoria, a parte de processo, eu acho que você precisa se preocupar, sim. Quem é o médico? Pesquisa, CRM, ver se realmente é médico de fato. Primeiro ponto. Quem são os clientes? Se tem pessoas falando desse médico, legal. Faça uma visita técnica na clínica. Veja o tipo de material que ele utiliza. Para depois você querer avaliar preço. Porque não significa preço. Você tem que ter o valor que isso vai te entregar, mas com segurança. Né, doutor? Então, essa é uma dica que eu te dou. Então, assim, realmente, quando eu fiz o convite para o doutor, você sabe muito bem, a gente faz uma curadoria aqui, a gente não traz qualquer pessoa aqui para vocês. Então, quando eu vi vídeo, vi relato, o pessoal me indicou, bati um papo com ele, fui até o escritório dele, fui lá conhecer o escritório dele, eu falei, não, de fato, realmente é uma história, é um profissional que a gente pode levar no Legando Podcast, tirando todas essas dúvidas. Então, essa é a minha dica que eu deixo para você. Doutor, hoje, mitos e verdade que você pode contar para a gente dessa questão do tratamento capilar e do transplante capilar, que você dá risada quando chega aqui algum paciente, assim, algo engraçado que você já viu no Mitos e Verdade. Boné é mito, tá? Então, o que mais... eu fiz até um vídeo, vocês vão ver nas minhas redes sociais, Dr. Gabriel Galeb, no Instagram, TikTok, fazer um prazer recebê-los lá. Boné, uso de boné. É mito? É mito. Então eu não uso à toa? Não uso? Porque eu não uso com medo de ficar careca, pô. Não, vou explicar. O que acontece, o mais comum que acontece. Eu te vejo hoje, você está ali usando boné. Então, você usando boné ou não, a sua calvície vai continuar avançando se você não tratar. Só que eu te vejo daqui a um ano, e a hora que eu te vejo vejo você tirando o boné, eu vou falar, eita, cara, Clebão agora tá careca. Na verdade, não foi o uso do boné em si. É que você vai usando o boné, vai escondendo, mas na verdade, por baixo do boné, vai caindo, vai continuar caindo, porque você não trata o avanço da calvície. Então não tem aquela coisa, por exemplo, porque assim, por que eu não achava que era um mito? Porque o pessoal falou assim, não, você tá de boné, é aquela pessoa que acorda, toma banho e já coloca o boné. Mas aí é um bom ponto. Aí realmente aquela pessoa que não lava o cabelo, fica o dia inteiro com o boné, então realmente tende a abafar, pode ter algumas doenças. Então é por esse motivo que você pode ter perda de cabelo. Mas se ele cuidar bonitinho, lavou o cabelo tranquilo, secou e tal, colocou o boné... Tranquilamente. Não tem problema. Então. O meu irmão, calvície veio só para mim mesmo. O meu irmão tem cabelo para dar e vender, emprestar, doar. O meu pai disse que ele utilizou o boné para esconder, né? Para esconder, Que eu brinco que ele é liso, né? Aquelas piadinhas, né? Aeroporto de mosquito. Perfeito. E assim vai. E aí ele falou, não, eu comecei como cedo, eu já comecei a usar o boné e eu acho que o boné acelerou. Eu falei, não, pai, isso é liso. Não tem como o boné ter acelerado, né? Mas pode ter contribuído. E aí eu ficava naquele, será que é verdade? Aí eu acabei não me adaptando a boné. Não, mas é mito. Pode ficar tranquilo, você também em casa pode ficar tranquilo, despreocupado. Não é o boné que vai fazer o seu cabelo cair, tá? Para aqueles pacientes que têm alopecia androgenética, né? Que tem calvície, tá bom? Outros mitos. Tem outro mito, doutor? Deixa eu pensar. Poxa, não me preparei. Isso aqui era... Verdade. Uma verdade. Deixa eu ver, para transplante capilar. Poxa vida, pior que eu tinha anotado aqui, que eu fiz um vídeo hoje não, na sexta-feira. O Cleber, agora você me pegou ainda. Sem problema. Mitos e verdade. Eu falo, por que eu entrei nessa questão do mitos e verdade? Por causa das dúvidas das pessoas em questão do tratamento. Por exemplo, mitos e verdade é o minoxidil. O doutor já explicou. Um pouco porque o minoxidil ainda é um mito para muitas pessoas. Desculpa te cortar. Posso falar sobre o minoxidil, uma coisa importante? Pode. Quando você faz uso do minoxidil oral ou local, o seu cabelo pode primeiro cair para depois crescer. Tá? O que é isso, doutor? Chama-se o efeito shedding. Tá? Então, em geral, na maioria dos pacientes, nós esperamos isso acontecer em até 3 semanas.
Então você faz uso do cabelo, do minoxidil, seu cabelo cai durante 3 semanas, depois ele volta a crescer. Então tem relatos de pacientes que falam, pô, doutor, comecei a tomar, parece que piorou. Aí eu falo, tenha paciência. Sim. Tratamento capilar é paciência, tá? E aí depois percebe melhor. Legal, o doutor falou a questão de paciência, eu acho que nós não abordamos a questão do tempo. Precisamos abordar isso, Então, porque assim, há uma ansiedade das pessoas. Porque assim, a pessoa ficou careca há 30 anos. Ela faz o transplante e quer no outro mês estar cabeludo. Bom ponto. Então vamos falar sobre o Vamos tempo lá. aí para que as pessoas não se frustrem e saia falando mal do doutor pelo Perfeito. tempo, né? Vamos lá. Então, qualquer transplante capilar, quando você faz, seja full scalp, que é quando a cabeça raspada, no shave ou long hair, que são as 3 técnicas que eu sinalizei aqui, todos os transplantes, o cabelo vai primeiro cair. Então, no primeiro mês, você vai ver aqueles pontinhos ali, vai falar, nossa, ficou maravilhoso, nossa, vai ficar muito legal quando crescer. Segundo mês, todos aqueles folículos que nós colocamos, os fios que estavam ali caem. Então, fica só aquela cicatriz que você vê e fala assim, olha, esse rapaz fez o transplante. Então, o paciente em si vê realmente que tá ali, vê que os fios caíram, aí começam os amigos ali, olha, gastou dinheiro à toa, o doutor te enganou, olha aí, mais um bobo. Aí eu falo, gente, tenham paciência. Do terceiro mês em diante, vai começar a crescer 1 centímetro por mês todos aqueles folículos que ali foram colocados. E aí, dali para frente, é só alegria, mas precisa ter paciência, porque você só vai começar a realmente ver um resultado a partir do 6º mês, ainda com algumas falhas, ainda com você percebe que está faltando algo, mas aí deu 12 meses, principalmente na região de hairline, terço médio, a entrega está feita, você vai ficar feliz da vida, e aquele amigo que estava brincando com você vai, opa, pior que ficou bom mesmo. Calma, tem que ter paciência. Isso, então, mas o tempo perfeito para falar assim, olha... 12 meses. 12 meses. Então é um ano. Então, um ano ali ela fez o trabalho dela. Agora, realmente, Exatamente. O que cresceu tinha que crescer. Se não cresceu, teve alguma falha Ou e realmente... a gente precisando identificar. Ou então, porque assim, o que eu vejo também, que tem por partes também, né, doutor? Porque tem gente que eu já vi se preocupar com a parte da frente, mas não faz na coroa. Bom ponto. É isso aí. Então, tem que alinhar a expectativa com o paciente. O que o paciente precisa, o que o paciente quer. Doutor, eu quero só minha hairline, que é essa linha da frente. Estou pouco me importando com a minha coroa. Ou, doutor, a minha hairline aqui, minhas entradas estão grandes, mas o que me mata, me incomoda é a coroa. Então, tem que alinhar a expectativa, tem que entender qual que é a dor daquele paciente, porque nenhum paciente é igual. Cada história é uma história, cada caso é um caso. Sim. Então, você tem que alinhar a expectativa, entender a dor daquele paciente, para que você consiga entregar o que há de melhor. E caso ele queira, por exemplo, se ele tem tanta dificuldade na frente ou quanta dificuldade na coroa, ele pode fazer completo se ele quiser? Pode fazer completo, mas a gente começa a colocar prioridades. Entendi. Então, quando o paciente entra na consulta, na cirurgia, a gente tem uma expectativa de, um exemplo, avaliando a área doadora, avalia a sua área doadora. Sim. Acredito que a gente consiga tirar aí 6, 7 mil folículos, o que é bastante coisa. Uhum. Mas, na hora que eu estou na mesa, eu consigo tirar 5. Então, qual que é a principal, qual que é a prioridade? É hairline. Então, a gente coloca mais folículos aqui, menos na coroa, e a gente vai ali realmente fazendo a nossa arte, por assim dizer. Então, alinhar a expectativa e também alinhar prioridades para que a gente faça o transplante capilar da melhor maneira possível. Maravilha. E hoje o doutor falou na entrevista que não tem só a questão do tratamento capilar no seu consultório, tem outras especializações também? Fala verdade. Um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá. Na clínica hoje nós temos a cirurgião capilar, que sou eu. Temos a doutora Nura, que é nossa dermatologista, excelente. Temos a nossa endocrinologista e nutróloga, então realmente tem essas 2 pós-graduações, que é a doutora Juliana Leite, que também é cinematográfica, só tem elogios dessa médica. E também, por último, não menos importante, a doutora Marjorie Leite, que ela é ginecologista obstetra. Então, realmente, ali é um mix de especialidades, mas o que tem tudo a ver com o nosso propósito. Porque a nossa clínica está na medicina integrativa, realmente com a intenção de integrar, né, várias áreas da medicina, pensando no paciente não como doença, mas realmente pensando como um todo. E aí eu vou dar uma dica agora para o doutor quando ter essa... ampliar, trazer alguém do esporte, né? Mas aqui, a doutora Juliana,
ela também trabalha com essa área do esporte. Na área de nutrologia dela, também faz essa área de esportes, né? Então, tá coberto, tá coberto. Eu brinco porque eu sou aquele atleta de final de semana, Sei. né, que joga e aí fica 3 meses fora por causa da lesão. Aí depois volta, aí joga, fica mais 2 meses fora da lesão. Então eu brinco que eu jogo mais 6 vezes no ano. Mas é raro, mas acontece muito, né? Acontece muito, né? Mas é isso. Doutor, brincadeiras à parte, nós estamos chegando aqui para o final da entrevista. Eu gostaria que o doutor ficasse à vontade. Temos a nossa câmera aqui para deixar uma mensagem para o pessoal. O senhor pode deixar telefone, Instagram para o pessoal seguir, uma mensagem final para as pessoas que realmente têm esse receio porque acha que é caro ou porque realmente tem o medo de gastar dinheiro à toa. Perfeito. Fica à vontade para mandar essa mensagem final. Eu quero doutor. Mais uma vez agradecer o convite. Realmente foi muito gostoso esse bate-papo com você, com o pessoal de casa. Vai ser um prazer receber os seus ouvintes, né, os seus telespectadores lá na clínica. Então, o meu Instagram é doutor.gabrielgaleb e também o TikTok é o mesmo, doutor.gabrielgaleb. Então, tem as 2 redes sociais que a gente é mais forte. Site, doutorgabrielgaleb.com.br, tá bom? Então, você pode entrar em todas essas plataformas, procurar por nós. E o meu telefone da clínica, Dr. Galeb, é 947-575-7575. Então, vai ser um prazer inenarrável receber todos vocês, ajudá-los a entender um pouco mais sobre transplante capilar, sobre queda de cabelo, o que é calvície, o que não é calvície, né, tratamento local, sistêmico, transplante. Vai ser um prazer muito grande receber todos vocês lá. É isso daí. Avaliação gratuita, é paga? Como que funciona? É pago. Tem que deixar uma coisa muito clara aqui, Kleber, pelo amor de Deus, hein? Isso. Realmente, não existe avaliação de graça. Manda as fotos que a gente avalia. Gente, isso não é avaliação. Ele está vendo suas fotos. Avaliação é avaliação em loco. Eu vou tocar em você, vou fazer a tricoscopia, vou avaliar a sua área doadora, vou entender se a sua calvície é androgenética, né? Essa calvície que dá para transplantar, ou se é algum outro tipo de calvície para a gente saber se dá para transplantar ou se tem que fazer tratamento local e sistêmico. Então não é simples assim. Manda foto que eu te dou o preço. Tá. Não é dessa Só forma. Que aí agora eu tenho que fazer a defesa do meu grupo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quem viu no Legando Podcast, só marcar. Tem que ter pelo menos um descontinho. Com certeza. Cupom Legão Podcast vai ter desconto, doutor? Pronto, agora, falando aqui com o Kleber, nós vamos fazer 50% de desconto para os pacientes que vierem daqui e disserem que assistiram o nosso programa. Olha lá, hein? Você viu, tá vendo? Eu só levo benefício para vocês, ó. 50% de desconto se você chegar e falar assim, olha, doutor, eu vi um vídeo lá com o Kleber no Legando Podcast, vim aqui fazer minha avaliação e ele falou que você ia me dar 50% de desconto. É isso, doutor? Já está dado. Já está dado? Já está dado. Garantido? Garantido, 100%. Cupom 50% de desconto Legando Podcast. Tá vendo? Olha aqui. Então quer dizer que eu posso usar esse cupom também, né? Uma coisa é uma coisa. Com certeza, né, doutor? Doutor, mais uma vez, obrigado pelo seu sim. Eu tenho certeza sua agenda ali corrida, porque tem todo esse escritório, essas especializações ali para administrar. E aí você faz as suas cirurgias semanalmente, cliente a cliente, não para de chegar. A procura, graças a Deus, tá aumentando. Vindo dos Estados Unidos agora para ficar 100% no Brasil. Tá essa loucura ainda, né, doutor? Já tô em vai e volta, vai e volta. Mas vai aqui, vai ampliar. Conte com a gente. Obrigado pelo seu sim. Mais uma vez, foi um prazer ter você aqui no Legando Podcast. Um prazer é meu, mais uma vez. E se quiser me convidar de novo, venho com o maior prazer do mundo. Porque foi muito gostoso esse bate-papo. Fiquei muito feliz. E Deus é fiel, senhoras e senhores. Tá? Deus sempre acima de tudo. Sem Ele a gente não é nada. É isso. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Compartilha se você gostou. Se você não gostou também, compartilha do mesmo jeito, sem problema. Deixe seu like para ajudar o canal a crescer. E realmente nós nos preocupamos com conteúdo de qualidade para vocês diariamente consumir. Aí depois a gente sobe os cortes, você vai compartilhando com outras pessoas. E é isso. A nossa missão é realmente levar a comunicação, uma comunicação boa, conteúdo de qualidade. É isso que o nosso Brasil precisa. Eu me chamo Kleber Miguel, sou apresentador do Legando Podcast. Até o próximo episódio, se Deus quiser.